Quando nós vemos o projeto social que avança a cada dia, cada vez alcançando mais pessoas, são crianças carentes, são jovens, são famílias inteiras que recebem os recursos materiais, que são ajudadas mensalmente. Mas nós percebemos, meus queridos, onde está a fonte? As pessoas que estão ali ajudando, contribuindo, matando a fome daquelas pessoas, a fome material, são aquelas mesmas pessoas que estão adorando Jesus, que contribuem para o culto, não é? Que trazem o maior zelo, a maior dignidade, a maior honra que é possível, embora a gente sempre deixe a desejar, porque Deus é Deus. Então, a maneira como nós vivemos o culto, a maneira como nós temos zelo pela liturgia também que passa, claro, cada um naquilo que lhe é possível, com as condições que lhe são possíveis, mas no zelo, com amor, a gente vê ali, isso reflete no cuidado com os mais necessitados. Porque os mais necessitados que entram na nossa casa, a maior fome não é a fome material que nós buscamos saciar, não é? Quantos almoço aqui já foi dado, o lanche? Isso todo mês isso acontece. Vocês veem aí, inclusive no Instagram, aqueles panelões, né, de sopa, de comida. Nós não podemos ignorar essa realidade. Mas nós precisamos também saciar uma outra fome do coração dessas pessoas, que é essa fome espiritual, essa fome de verdade, essa fome de Deus. E todos os sinais exteriores também servem para que possam apontar o sagrado, para dizer, Ele está ali, para dizer, Ele é o Rei, para dizer, por mais que nós façamos, ainda é pouco. E é impressionante quando nós nos dedicamos, quando nós temos esse zelo pela liturgia, pelo sagrado, pelo culto. É impressionante como os recursos materiais para que possamos realizar as obras de caridade chegam. Mas o contrário, quando nós ignoramos uma coisa e nos debruçamos somente em outra, as coisas desandam. Abandonar este zelo, esse culto, para cuidar unicamente dos pobres, daqui a pouco nós não teríamos mais sequer com que cuidar deles, sem dúvida. Sem dúvida. Então, está aqui. Judas disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa comum roubava o que aí era posto. E disse então Jesus, deixa. Ela conservou esse perfume para o dia da minha sepultura, pois sempre tereis pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Deixai-a. Ela está ungindo o meu corpo para a sepultura. Deixai-a. Pobre sempre tereis convosco, a mim nem sempre tereis. Então, precisamos ter clareza diante desta argumentação, não é? Mas por que aquele vaso, aquele cálice, aquela âmbula, aquilo podia ser vendido para poder fazer obras de caridade, trazer uma coisa mais simples? Nós precisamos apontar, inclusive para os mais necessitados, qual é a nossa maior riqueza. Qual é a nossa maior riqueza? E como esses sinais exteriores falam ao coração do povo simples. Nenhuma instituição neste mundo, em todos os tempos, se dedicou tanto aos pobres como a Igreja Católica. São incontáveis os hospitais, sanatórios, escolas, asilos, creches, que os filhos da Igreja sempre mantiveram durante todos esses mais de 20 séculos de cristianismo. E ainda hoje essa rede imensa de caridade continua. Só para dar um exemplo, basta dizer que 25% de todas as obras de assistência aos aidéticos sempre foram mantidas pela Igreja Católica em todo o mundo, desde que essa doença surgiu. Para dar um exemplo, basta dizer que 25% de todas as obras de assistência aos aidéticos sempre foram mantidas pela Igreja Católica em todo o mundo, desde que surgiu essa doença. O que a Igreja faz pelos aidéticos? O que a Igreja faz pelos pobres? O que a Igreja faz pelos necessitados?
com certeza, faz mais do que qualquer outra instituição. A maior instituição de caridade que nós já vimos. Verdadeira caridade. Que procura saciar não só a fome material, mas procura saciar uma fome muito mais profunda. A fome de sentido. A fome de Deus. É interessante como existe um movimento que tenta impedir que isso aconteça. Eu estive, algum tempo atrás, num determinado estado, e aquelas religiosas cujo carisma é cuidar dos enfermos e por isso elas têm hospitais. Elas me procuravam com lágrimas nos olhos e diziam: Irmã Maria Raquel, reze por nós. Nós temos o carisma de cuidar dos enfermos, uma instituição já de muitas décadas, muito antiga. E por isso nós temos os hospitais, mas está se tornando insustentável a nossa situação. Mas por quê? Porque estão nos obrigando por lei a realizar determinados procedimentos que não nos é permitido. Como, por exemplo, tirar a vida de crianças inocentes no ventre das suas mães. Nós não podemos fazer isso. Mas estão querendo nos obrigar por força de lei. E cada pessoa que procura o hospital e que nós então nos negamos a realizar determinado procedimento, fazem uma denúncia. E o hospital é multado num valor exorbitante. Um valor terrível. Um valor assim, um valor que é impagável. Isso está se tornando frequente, cada vez mais frequente, e nós não vamos ter outra alternativa senão fechar as portas ou entregar para o Estado. Lembra? Lá na França, quando eu partilhava com vocês que a pessoa, uma cristã, me procurou e dizia: aqui nós já não podemos mais fazer o bem, já não permitem que nós façamos o bem. O Estado, olha o que está acontecendo. E de igual modo, muitas instituições obras de misericórdia, asilos, creches, que foram sempre mantidos pela igreja, cada vez mais o cerco se fecha. Porque, na verdade, não querem que se dê Deus para essas pessoas. Não querem mais que seja dado isso, Deus para essas pessoas. Porque tenho certeza, quando um consagrado, quando uma pessoa, não é, ou dentro daquela instituição, voluntário, quando se baixa ali para, por exemplo, alimentar aquela criança faminta, ele não está dando unicamente a sopa, o pão, ele está dando mais do que isso. Ele está dizendo: Deus cuida de você. Foi exatamente movido por essa certeza que quando estourou a pandemia e 5, se eu não me engano, eram 5 irmãos ficaram órfãos, a mãe faleceu, nós pegamos a Kombi e fomos na casa. E eu dizia: vamos à casa. Havia um risco, mas quem que não corre riscos para ajudar os irmãos? Nós não podemos nos acovardar. E fomos para levar ajuda material, para levar aquilo que eles precisavam, mas fizemos questão de ir junto. Para que naquele momento tão difícil, de orfandade, eles pudessem, ao ver o hábito, ao ver religiosos ali, consagrados, pudessem também guardar na memória um Deus que não abandona. E de maneira muito particular, o nosso hábito que fala da Santíssima Virgem Maria, que outra mãe está assumindo cada um deles e que eles não estão sozinhos. Então, a igreja, quando ela vai dar o pão material, ela dá muito mais do que isso, ela vai dar Deus. E aqui está a perseguição. Gastaríamos muitas páginas para registrar a história da caridade da igreja realizada pelos santos e santas, pelas pessoas, pelas paróquias, dioceses, mosteiros, freis, monges, freiras, organizações. Quem fundou no mundo todo as santas casas de misericórdia? Quando o Império Romano do Ocidente caiu nas mãos dos bárbaros, coube à igreja cuidar dos pobres.
Em torno das catedrais e mosteiros havia os asilos, os sanatórios, os leprosários, as escolas. Outro dia visitava uma irmã já idosa, não é? De uma outra congregação, e ela recordava os tempos em que os anos idos de sua juventude em que ela se dedicou ao leprosário, quando ninguém queria cuidar dessas pessoas. E foi a igreja que assumiu, que chamou para si essa responsabilidade, correndo todos os riscos. A caridade ensinada por Cristo foi algo novo no mundo antigo, onde se deve amar até o inimigo e perdoar os que nos maltratam. E essa caridade foi a mola propulsora de todas as ações da igreja. A igreja, desde o seu início, cuidou dos órfãos e viúvas, numerosos por causa das guerras, e estava presente para socorrer os doentes em todas as epidemias. Muitos e muitos santos e fiéis católicos perderam as suas vidas socorrendo doentes. A igreja continua hoje com um intenso programa caritativo no mundo todo, e ela nunca precisou apelar para o marxismo e para a teologia da libertação para realizar a promoção humana. Nunca. E aqui ele traz agora números. Em todos os continentes, a presença da igreja cuidando dos mais necessitados. Eu vou dar uma pausa aqui e vou voltar aqui para o Monsenhor Totti, porque ele vai responder ainda algumas outras objeções que nós temos. Aqui você já entendeu um pouco essa questão, né, dessa riqueza do Vaticano. Na verdade, é o mínimo para que a igreja possa ter o seu território e manter a sua independência, a sua soberania e poder cumprir a sua missão sem estar dependendo de outros, sem estar amarrada pelos poderes temporais. Também não pode se desfazer, né? Ela tem usufruto, mas ela não pode estar se desfazendo daquilo que lhe foi confiado. Em primeiro lugar, censuram-nos o brilho exterior do papado e a riqueza material da igreja como provas do mundanismo dela. O Sr. Totti vai tocar aqui. É bem verdade que na época de Cristo não havia nada disso, né? É bem verdade que na época de Cristo não havia nada disso, porque absolutamente não era necessário, meus irmãos. Mas devemos reconhecer que se nosso Senhor, Ele quis realmente estender a sua igreja pelo mundo todo, Ele precisava de uma grande organização. E à medida que a igreja crescia, foi se tornando necessário que crescesse também a organização. Na época de Cristo havia 12 apóstolos e 72 discípulos. Atualmente, os 12 apóstolos são mais de 5 mil bispos e os 72 discípulos mais de 400 mil sacerdotes. Não havia na época de Cristo porque não tinha necessidade. 12 apóstolos, 72 discípulos, mas hoje, com mais de 5 mil bispos, com mais de 400 mil sacerdotes. Quando Cristo atingiu a idade de 30 anos, ele vai dizer, ele já não usava as vestes que tinha aos 3 anos também. Assim também o governo de uma igreja de 1 bilhão de fiéis exige essa multidão de paróquias, dioceses, congregações, ministérios que não existiam outrora, porque naquela época seriam supérfluos na igreja primitiva, que contava com apenas algumas centenas ou até milhares de membros. Mas por causa disso, não se tem o direito de dizer que a igreja católica se mundanizou. A estrutura hoje, ela é necessária. Além disso, se Cristo realmente quis estender a sua religião pelo mundo inteiro, certamente ninguém se escandalizará de que entre os povos ocidentais, os fiéis e os sacerdotes usem trajes diferentes dos orientais, vivem em outros alojamentos, em outras formas sociais, se alimentem diferentemente, segundo as evoluções do tempo e os progressos das épocas. Não andem descalços, não se vistam de burel, não comam gafanhotos nem mel silvestre. Por causa disso, não se tem o direito de acusá-los de se haverem mundanizado e de se terem afastado de Cristo, não. Nosso Senhor provavelmente andava de sandálias, ou até mesmo, talvez, descalço. Mas em nenhuma vez ele disse que era isso que tinha que ser imitado. Aprendei a andar descalço, a meu exemplo. O Monsenhor Totti vai usar um pouco de humor aqui. Aprendam a andar descalços, a meu exemplo. Não, ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nosso Senhor alimentava-se de pão, peixe, tâmaras, mel, andava a pé, mas ele nunca disse, se não andardes a pé como eu e se não comerdes como eu, não podereis ser meus discípulos, não. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, foi o que ele disse. Nosso Senhor provavelmente tinha cabelos compridos, usava barba, mas os padres atuais não estão distanciados de Cristo porque cortam o cabelo e a barba.
Nosso Senhor navegava em canoa de remos, o missionário atual viaja em avião. Cristo entrou em Jerusalém numa mula, o sucessor atual dos apóstolos circula em automóvel por entre os fiéis e, no entanto, não se afasta de Cristo. Na verdade, Cristo viajou, vestiu-se, comeu, falou, como os homens da sua época, e não pode censurar a sua igreja e os seus sacerdotes o seguirem exteriormente os usos dos diferentes povos e épocas em que vivem. Na China, os missionários usam rabicho e vi pessoalmente um bispo católico índio trazendo na cabeça um magnífico enfeite de penas da sua tribo, mas não ousaria afirmar, por isso, que eles se afastam de Cristo. Cada época, cada lugar, cada tempo. Mas replicam, por favor, não se trata só de semelhantes coisas. Digam-nos então por que a igreja precisa de bens terrenos e por que o Papa precisa de tanto dinheiro que lhe é enviado do mundo inteiro sob o nome de óbolo de São Pedro. Quando a Santa Sé faz uma nomeação ou confere uma distinção, quando dá uma dispensa, por exemplo, por ocasião de um casamento misto, há uma taxa a pagar, há uma compensação. Atualmente criam mesmo moedas do Papa, não é um sinal de secularização? E para mostrar que nada temos a ocultar relativamente à nossa igreja, eu também não quero me esquivar a essas perguntas, diz o Monsenhor Totti. A Igreja de Cristo, sem dúvida, não é deste mundo, mas exerce a sua ação no mundo. E não pode, pois, libertar-se dessa lei geral que a obriga a utilizar para a sua obra meios materiais. Com efeito, ela também tem de pagar empregados. Não lhe dão de graça o papel, não lhe dão de graça o carimbo, não lhe dão de graça a tinta e a luz. Tampouco pode ela, sem dinheiro, construir igrejas, socorrer pobres, auxiliar missionários. O próprio Nosso Senhor tinha uma caixa comum com seus apóstolos, a qual era guardada pelo desgraçado Judas. Nós vimos ainda há pouco, havia uma caixa comum, onde aquele dinheiro era necessário. Cristo não se escandaliza, pois certamente se sua igreja possui também um caixa. O governo da Igreja Universal exige dinheiro, e muito dinheiro. E os católicos do mundo inteiro fornecem-no sob o nome de óbolo de São Pedro. É a contribuição feita à igreja com fins eclesiásticos, mas é uma contribuição voluntária, jamais alguém vem cobrá-la forçosamente. É o único imposto no mundo que cada qual paga com alegria de todo o coração. Mesmo porque quem não desse com alegria não pagaria, diz o Monsenhor Totti. Mas, deixai-me falar-vos francamente, o Papa não gasta esse dinheiro com a sua cozinha. Eu não sei se existe uma família da classe média cuja mesa não seja muito superior à mesa do Papa. Eu já falei disso em uma das últimas instruções, mas sou forçada a repeti-lo porque sempre há pessoas que imaginam que o Papa, quando se senta para almoçar, senta-se diante de um banquete. Não é assim, meus irmãos. A Basílica de São Pedro, de mármore cintilante, ela não existe para o Papa, lembre-se você. A Basílica de São Pedro, belíssima, ela não existe para o Papa, mas para toda a Igreja. Nos magníficos aposentos do Vaticano não vive um particular riquíssimo como um grande banqueiro, não. Reside o chefe dos católicos, a autoridade máxima. E se um pequeno reino faz questão que o chefe do Estado viva suntuosamente em um palácio grandioso, quem poderia acusar a Igreja porque lhe apraz ver seu chefe nas esplêndidas salas do Vaticano? Repito, porém, com insistência, que tudo isso não é coisa essencial para a Igreja. Se um dia um terrível terremoto sacudisse o solo de Roma e todas as paredes da Basílica de São Pedro ruíssem, ou se o fogo consumisse todos os museus, as obras de arte, os aposentos luxuosos do Vaticano, a Igreja não perderia nenhum dos seus valores vivos. Ele comentava de maneira muito bela, numa das instruções anteriores, quando ele disse o primeiro báculo, o báculo do primeiro Papa era de pau, era de madeira. Pio XII era de ouro e prata. O do último, de que será, nós não sabemos. O que sabemos é que isso não é o essencial. E que ainda que um dia tudo isso viesse a ruir, a Igreja não perderia nenhum dos seus valores vivos. Basta-lhe que subsista o túmulo de São Pedro, o túmulo desse Pedro que é o predecessor de todos os papas, a pedra de base da Igreja eterna. Aí está, de que é que nós devemos lembrar quando espíritos superficiais censuram a Igreja o se haver afastado da sua antiga simplicidade e sustentam que o luxo e o poder mundanizaram o papado. Tem-se visto
imperadores e reis, homens de Estado, esclarecidos e guerreiros indomáveis, sob o impulso das circunstâncias, sacrificarem direitos, tornarem-se infiéis aos seus princípios e cederem à necessidade, só raramente ou mesmo nunca se encontrou semelhante coisa no Papa. Mesmo quando ele vagueava na penúria, mesmo quando não tinha mais que uma polegada de território na Itália e vivia da caridade dos estrangeiros, ele sempre sustentou firmemente a verdade da fé, os privilégios da Santa Sé e da Igreja. A Igreja sempre soube viver, como diz São Paulo, né? A gente aprendemos a viver na abundância, na escassez. Seja na penúria, seja na abundância. Ali estava. Ali está a Igreja, ali está o sucessor de Pedro. Por mais diferentes que os papas possam ter sido no temperamento, no modo de pensar, na capacidade, a sua política tem sido igualmente firme, idêntica, imutável. As suas capacidades, temperamento, o seu modo de pensar parecem não terem tido nenhuma influência nas suas funções. A personalidade, poderia-se dizer, desaparecia-lhe sob a dignidade e as paixões se extinguem sob a tríplice coroa. Se bem que, a cada papa que morre, a cadeia de sucessão se quebra e se renova com cada novo papa, se bem que no mundo nenhum trono tenha mudado tanto de senhor, tenha sido ocupado e deixado às vezes tão repentinamente, ele tem sido sempre o único trono do mundo, que parece nunca ter mudado de possuidor, porque os papas morrem, mas o espírito que os anima é imortal. Mas o espírito que os anima é imortal. E ainda, finalizando então essa instrução de hoje, nós vemos o que de fato consiste a riqueza desta igreja. Em que de fato consiste a riqueza da igreja? A igreja é rica, sim, meus queridos. Ela é rica, sim. Desde a sua origem, porque o seu Criador é o próprio Deus. É dele que vem toda a sua riqueza. Ele é o próprio corpo de Cristo. Ela é rica, sabe por quê? Porque ela é a igreja dos santos. Porque ela é a igreja de Pedro de Cafarnaum, que deixou as redes para seguir o Senhor e morreu de cabeça para baixo sob Nero por amor a ela. Porque ela é a igreja de Paulo de Tarso, que rodou o mundo até Roma para ser martirizado por ela. Ela é rica. Ela é rica porque ela é a igreja dos santos apóstolos, revestidos do próprio Cristo, um a um martirizados por sua fidelidade ao Senhor. Ela é rica porque ela é a igreja dos santos padres, de um Agostinho de Hipona que enfrentou o pelagianismo, o arianismo, o maniqueísmo. Ela é a igreja de Atanásio que enfrentou o arianismo, de Irineu que enfrentou o gnosticismo, de um Inácio de Antioquia que enfrentou os leões, de um Policarpo que enfrentou a fogueira, de um Agostinho que moldou os valores da civilização, porque ela é a igreja de um Tomás de Aquino que escreveu a Suma Teológica e transformou a filosofia, porque ela é a igreja de Teresa d'Ávila e João da Cruz que reformaram os Carmelos masculino e feminino, de um São Jerônimo que traduziu a Bíblia para o latim, de Basílio, Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, Afonso de Ligório, Francisco de Assis, João Bosco e tantos outros que mudaram a face da terra. Ela é rica. Porque ela é a igreja daqueles que de tanto amor por ela derramaram o seu sangue nas arenas romanas, nas espadas dos imperadores, nos cárceres. Ela é rica. Pedro, Paulo, Tiago, Inácio de Antioquia, Policarpo, Sebastião, Perpétua, Felicidade, Cecília, Anastácia, Maximiliano, Kolbe e tantos outros, cujo sangue se tornaram sementes de novos cristãos. Ela é rica, porque ela é a igreja das belas ordens religiosas, beneditinos, dominicanos, salesianos, agostinianos. E hoje tantas comunidades de vida e de aliança, o nosso Instituto Hesed. Ela é rica, porque ela é a igreja das santas virgens. Maria, Ana, Inês, Cecília, Luzia, Terezinha, Mazarelo, Clara de Assis, Dulce, Teresa de Calcutá. Um verdadeiro exército de esposas do Senhor. Ela é rica porque ela é a igreja dos santos, dos profetas, dos mártires, dos apóstolos, das virgens, dos confessores, dos doutores, dos papas, dos grandes papas. A riqueza da igreja está, sobretudo, nos sacramentos que o Senhor derramou, do seu coração transpassado pela lança no alto da cruz. Ela é a igreja da salvação universal de todos os homens. É a barca de Pedro que salva do dilúvio do pecado. Essa é a verdadeira fortuna da igreja. Acumulada no sangue dos mártires, na fidelidade dos confessores,
na riqueza dos padres, no discernimento dos doutores, na pureza das virgens, no sangue dos inocentes, na palavra dos apóstolos e profetas, no zelo dos patriarcas, na lei dos profetas e na infalibilidade dos papas. Quanto ao resto, é dispensável falar. Pois basta lembrar que o seu território hoje não passa de um pequeno pedaço de terra, minúsculo, por sinal. Eis aqui onde está a riqueza da igreja. Não é rica por causa de um território, não é rica por causa das obras de arte, não é rica por causa daquilo que ela tem no sentido enquanto valor monetário em si, não. Ela é rica, sim, mas por causa do testemunho de tantos santos. Ela é rica por causa dos sacramentos. Ela é rica porque ela foi fundada por Deus. Eis a verdadeira riqueza da igreja. A maior instituição de caridade que já existiu ao longo dos séculos, que não se cansou, que não cansou de fazer bem, de acolher os mais necessitados. Foi sempre assim ao longo da história e será sempre assim, porque esse também é o mandato de nosso Senhor, cuidar daqueles que mais necessitam. E a igreja não é infiel àquilo que o seu fundador, aquilo que o nosso divino Salvador instituiu. Amém? Espero